Quero cumprimentar todos os amados irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui neste momento para trazer uma palavra aos nossos amados irmãos. Hoje, terça-feira, e senti de Deus de poder estar fazendo esta live e estar com os amados irmãos falando aquilo que o Senhor Deus tem colocado no meu coração. Mas antes eu gostaria de louvar ao Senhor. A palavra de Deus fala que o louvor, ela exalta aquilo que Deus faz por nós. Então vamos louvar ao Senhor. Quero louvar a Deus com um hino bem conhecido, e esse hino fala sobre a fé. A nossa fé em Cristo Jesus. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus tropéis, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus, e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mas daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento, e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Meus amados irmãos, lindo este hino que fala para nós que bem-aventurado, mais do que felizes, são todos aqueles que têm colocado a sua confiança no Senhor. Eu quero, neste momento, ler um texto muito conhecido de todos nós, cristãos, nós da Igreja do Senhor Jesus Cristo. É o capítulo de número 11 da Carta aos Hebreus. Capítulo de número 11 da Carta aos Hebreus, no versículo de número 5. Esse capítulo 11 é um capítulo bem conhecido por alguns estudiosos, por alguns cristãos, é chamado de a Galeria dos Heróis da Fé. E eu quero estar neste momento lendo o versículo de número 5, que diz assim: pela fé, Enoque foi transladado ou arrebatado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara
visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Nós aprendemos desde a nossa infância sobre histórias de muitos personagens da Bíblia Sagrada e as lições que ela lhes traz para nós. E estamos em dias tão difíceis ao qual estamos vivendo, aonde a fé do povo de Deus, a fé cristã, ela está sendo testada. E se faz necessário que a nossa fé, a nossa confiança venha a estar realmente abalizada em Deus, em Cristo Jesus. Quando nós lemos o livro de Gênesis, no capítulo 5, nós vemos que os seres humanos, aquela geração que veio depois de Adão, ela cresceu e se multiplicou. Mas a Bíblia vai dizer, lá no capítulo 6, que este povo, eles se multiplicaram, cresceram, mas faziam o que era mal aos olhos de Deus. Não queriam obedecer a Deus, se esqueceram de Deus. Mas Deus olhou para aquele povo, para aquela geração, e encontrou um homem chamado Enoque. E diz lá em Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 21, que Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, depois que gerou a seu filho Matusalém. E viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Eu, olhando para Enoque, é um personagem a qual nós vamos ver que a sua história se resume em pouquíssimos versículos. Nós vemos aqui versículo 21 ao 24, que são 3 versículos. Vemos menção dele aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 5. E algo que se destaca em Enoque é que ele tomou uma atitude. Qual foi a atitude dele? Andar com Deus. Enoque, ele não é um personagem como outros que encontramos na Bíblia, que ele não foi assim um grande e poderoso guerreiro como Davi, ou um grande salmista como Davi. Ele não foi um grande profeta, né, como Elias, como Eliseu, apesar que nós vamos ver na carta universal de Judas, dizendo que Enoque profetizou no seu tempo. Mas nós vamos ver que Enoque, o que distinguiu ele de todas aquelas pessoas com que ele convivia, foi uma escolha que ele fez. Uma escolha a qual marcou a sua história, marcou a sua vida e se tornou para nós um exemplo. Qual seria essa escolha? Ele resolveu andar com Deus. O que significa então andar com Deus? Significa nós não sermos religiosos ou pessoas que simplesmente está seguindo um segmento ou uma filosofia. Não, andar com Deus vai muito além disso. Andar com Deus significa ter intimidade com Ele. Nós vivemos em um mundo onde nós vemos que, infelizmente, os homens, eles não querem atentar para o Criador, não querem saber do Criador. Nós temos observado nesses dias, meses, a qual se passaram, diante da crise que o mundo enfrenta, em todas as esferas, tanto na família, na sociedade, na política, na economia. E não é somente o vírus o problema do mundo, mas outros tantos que junto têm trazido uma crise mundial. Mas mesmo assim os homens, eles têm permitido seu coração se endurecer e não têm se voltado para o Senhor, não têm se voltado para o Criador. Se eles conquistam alguma coisa, eles enaltecem o homem, eles enaltecem a sua sabedoria, a qual a Bíblia Sagrada diz que a sabedoria do homem é loucura para Deus, mas eles não se voltam para Deus.
mas nós vemos aqui que andar com Deus é uma escolha. Enoque, ele andou na contramão da sua geração. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, lemos o texto bíblico, nós vemos que aqueles homens, eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Nós vamos ver em Gênesis que a Bíblia vai dizer que os seus pensamentos e o intento dos seus corações sempre era para o mal. Ou seja, eles sempre se inclinavam para fazer o que era maligno, o que era mal, aquilo que não engrandeceu o nome do Senhor, mas pelo contrário, eles acabavam que resistindo a Deus e ofendendo a santidade de Deus, ao ponto que Deus ele se expressa em uma forma de linguagem antropológica para que nós possamos entender. E nós vamos lá ver a Bíblia dizendo que Deus entristeceu-se por ter feito o homem, porquanto ele se desviou do propósito a qual Deus tinha estabelecido para ele. Mas o exemplo e a qual quero trazer nesta noite para nós é esta pessoa, Enoque, a qual a Bíblia Sagrada traz em poucas palavras, mas essas poucas palavras falam muito desta pessoa e serve de exemplo para mim e para você. Enoque, mesmo vivendo no meio de uma nação ou de um povo, ou uma geração, para ser mais exata, corrupta, desobediente, incrédula, de coração endurecido, prontos para pecar e não glorificar a Deus, ele escolheu fazer a vontade do Senhor. Ele escolheu andar com Deus, ter intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus faz com que Enoque seja colocado na galeria dos homens ou dos heróis da fé. Nós vemos que andar com Deus também é uma atitude de fé, é uma escolha de fé, porque Deus é Espírito. Nós não o vemos, mas cremos mediante ao poder da palavra que Ele é real, que Ele é Deus, que Ele está sentado no alto sublime trono, que Ele está no controle de todas as coisas. Como diz o salmista, os céus dos céus, a terra e todos os moradores da terra pertencem a Deus. Isso significa que Deus está no controle de todas as coisas. Não é da vontade de Deus as maledicências dos homens, as catástrofes que acontecem na terra, a maldade que tem se multiplicado na terra. Não é da vontade de Deus e também não é um feito de Deus. Isso é algo realizado pelo homem que não quer se render a Deus, que não quer ter Deus como Senhor da sua vida. Por isso que, infelizmente, vemos todos estes males, todas essas desgraças acontecendo no mundo nos dias de hoje. Mas se os homens se convertessem, se os homens se rendessem ao Senhor, se os homens se humilhassem diante da mão potente de Deus, diante da presença do Senhor, verdadeiramente eles receberiam grandes bênçãos sobre a sua vida. E nós vemos então que ele resolveu andar com o Senhor Jesus. Eu acho interessante o que o salmista escreve aqui no Salmo 42, verso 1. Ele diz assim, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ali nós sabemos que a corça, quando ela estava fugindo do seu predador, ela ansiava encontrar águas correntes, porque ali ela passaria por aquelas águas e ali então ela sairia, o seu cheiro, né, sairia do olfato do predador, a qual não o alcançaria mais. E ali também, é claro, ela renovaria suas forças, ela iria saciar a sua sede, mas ela tinha esse anseio de chegar às águas, porque ela sabia que ali ela ia conseguir escapar do seu predador. Ela conseguiria ter vitória e escaparia com sua vida. Então o salmista ele usa essa analogia para também comparar conosco,
que a nossa alma possa também suspirar, ter esse desejo de estar diante de Deus, porque sabemos que só em Deus nós encontraremos a verdadeira vida e também a verdadeira graça para que nós possamos suportar as adversidades e tribulações que estamos vivendo nos dias de hoje. Então, nós vemos que Enoque, resolveu andar com Deus. E é da vontade de Deus estar conosco. Deus quer que eu e você venhamos ter intimidade com Ele. O que acontece muitas vezes é que nós nos embaraçamos com os cuidados destas vidas. E muitas vezes esses cuidados nós damos nome de deveres ou trabalho. Não é errado nós temos os nossos deveres e o nosso trabalho, mas o que a gente tem que atentar é que isso não pode substituir Deus na nossa vida e não pode de maneira nenhuma interferir na nossa relação com Deus, na nossa intimidade com Deus. É entanto que quando Jesus Cristo é anunciado por Gabriel para que Maria viesse então ser a mulher que iria gerar o Salvador do mundo, né? Ele vai dizer para Maria no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 1, versículo 22 e 23, as seguintes palavras: Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor Deus, por intermédio de seu profeta: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então veja que dentro do plano da salvação, desde o início da criação do homem, e também dentro do plano da salvação, é da vontade de Deus que nós venhamos ter uma relação com Ele, uma intimidade com Ele. Mas agora depende de nós também. Deus está à disposição para relacionar-se conosco, mas agora depende de nós. Cuidado com aquilo que o inimigo, a Bíblia fala da sagacidade do nosso inimigo, das astutas ciladas a qual ele usa para tentar nos afastar do propósito divino, daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então nós devemos estar prontos, vigilantes, para que não possamos cair nas astutas ciladas do diabo, para que a gente não possa nos afastar do propósito divino e para que nós possamos estreitar a nossa intimidade com Deus, com Ele. Então, nós temos à nossa disposição, primeiro, a própria disposição de Deus, de querer relacionar conosco. Nós temos a palavra do Senhor. Nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a oração, para que nós possamos, com isso, nos achegarmos mais e mais a Deus e estarmos com Ele e sabermos a sua vontade para a nossa vida. Então, nós vemos que podemos escolher andar com Deus. Quando nós olhamos a exemplo do povo de Israel, quando já perto de entrarem na terra prometida, já estava se findando os 40 anos. E nós vemos então o livro de Deuteronômio, que significa a repetição da lei. Moisés já estava com uma idade avançada, mas ele chama agora aquela nova geração, aquela geração que cresceu no deserto durante aqueles 40 anos. E ali ele então vai passar para aquela nova geração tudo o que sucedeu, tudo o que aconteceu até aquele momento. E ele vai repetir então a lei do Senhor, vai repetir a lei de Deus para o povo de Israel. E nós vemos então no capítulo de número 30 de Deuteronômio, versículo 15, Deus falando através de Moisés para o seu povo o seguinte: veja que hoje eu proponho, em outra tradução, eu coloco diante de vós a vida e o bem, a morte e o mal. Escolhei hoje o que quereis,
mas eu vos aconselho que escolham a vida. Quando nós vamos para o capítulo 11 de Deuteronômio, na altura do versículo 26, nós vemos Deus falando através de Moisés ao seu povo, dizendo o seguinte: eis que te ponho hoje diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se obedecerdes os mandamentos de Jeová vosso Deus, que hoje vos ordeno, e a maldição, se não obedecerdes aos mandamentos de Jeová vosso Deus. E aí nós vamos ver, logo após os versículos seguintes, Deus falando que eles irão entrar na terra prometida, que eles irão andar por aquela terra, que eles estarão diante do povo cananeu que estaria naquela terra para tirá-los daquela terra, para conquistar aquela terra, e que eles seriam bem-sucedidos se eles escolhessem obedecer ao Senhor Deus. Nós vemos o profeta Amós, no capítulo 3, versículo 3, dizendo o seguinte: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Veja bem, meus amados irmãos, queridos em Cristo Jesus, nós vivemos em um mundo onde há discordância, onde há contenda. Nós vivemos em um mundo onde nós vemos pessoas lutando um contra as outras. E Deus quer que nós, a igreja, o seu povo, possamos andar em união e andar também em intimidade com Ele, para que, através das nossas vidas, do nosso testemunho, possamos mostrar a estas pessoas a diferença do que é andar com Deus e do que é não andar com Deus. Deus quer isso para mim e para a sua vida. Então, primeiramente, depende, é claro, de nós como de Enoque. Enoque decidiu. Enoque, ele decidiu, a partir de hoje, eu vou andar com Deus. A minha geração, ela quer andar na contramão, não quer obedecer os mandamentos de Deus, não quer louvar, não quer adorar a Deus, mas eu decido hoje andar em intimidade com Deus, pela fé. É isso que a Bíblia Sagrada nos diz aqui em Hebreus capítulo 11 e versículo de número 5. Entenda uma coisa, Deus, ele é espírito, nós não conseguimos vê-lo. Então, se ele é espírito, não conseguimos vê-lo, nós andamos pela fé. Quando Tomé chegou aonde os discípulos estavam, eles disseram: Tomé, o mestre esteve aqui conosco. Tomé disse o seguinte: eu só vou acreditar se eu tocar nas chagas das suas mãos e na ferida que lhe foi feito na direita, perto do seu coração. E ali então, passado alguns dias, Tomé está junto com os outros apóstolos. E Jesus então aparece ali e já se dirige a Tomé, dizendo para ele: vem, Tomé, toca nas minhas chagas, que está nas minhas mãos, toca do meu lado direito, onde está o furo da lança. E ele diz para Tomé: Tomé, porque tu me vistes, aí tu crestes? Bem-aventurados serão aqueles que não vão me ver, mas vão crer no Evangelho, vão crer nas boas novas de salvação. Então, nós somos bem-aventurados, somos mais do que felizes, porque nós cremos nas boas novas de salvação na pessoa de Cristo Jesus. E quando nós cremos, aceitamos e concordamos com o Senhor e escolhemos andar com Ele, verdadeiramente, nós iremos trazer para a nossa vida, para a vida daqueles que estão perto de nós, as bênçãos do Senhor. Fé, como diz a própria Bíblia Sagrada, é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, veja, entenda uma coisa, que fé é algo, gosto muito de usar as duas palavras, convicção e certeza. Então, quando eu leio esse versículo, eu uso a seguinte palavra: fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção das coisas que nós não vemos. Então, fé é isso.
E é pela fé que a igreja anda com o Senhor. Nós não andamos com olhos carnais, mas nós andamos com olhos de fé. E assim então Enoque andou com o Senhor. E qual foi o resultado de Enoque andar com Deus? Posso destacar aqui algumas coisas. Primeiro, o caráter de Deus. O que significa caráter? Caráter é tudo aquilo que nos define como pessoa. O caráter de Deus é bondade, é amor, é imutabilidade, é honestidade, é amabilidade, misericórdia. Então veja bem, por Enoque andar com Deus, automaticamente o caráter de Deus começou a refletir em Enoque. Isso é muito importante para mim e para você, meu amado irmão em Cristo Jesus. Nós temos que refletir o caráter de Cristo Jesus em nossas vidas. Sermos diferentes neste mundo. Neste mundo, as pessoas odeiam, as pessoas são cruéis, as pessoas mentem, as pessoas são más, as pessoas sempre estão inclinadas para fazer aquilo que não agrada a Deus. Mas se nós escolhermos andar com Deus, nós iremos refletir o caráter de Deus em nossa vida. E também, é claro, que este caráter vai glorificar o nome do Senhor. E nós vemos então que uma das coisas, um dos resultados a qual Enoque teve na sua vida de andar com Deus, foi que na sua vida foi refletido o caráter de Deus. A segunda coisa é a companhia do Senhor. Em momentos de aflições como nós estamos vivendo hoje, podemos dizer que o espírito da morte, ela está transitando no mundo. Mas o salmista, no Salmo 23, ele diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque eu tenho a convicção que tu, ó Senhor, estás comigo. Então, nós andarmos com Deus, nós vamos ter dentro do nosso coração, em nossa alma, em nosso espírito, a certeza, a convicção da companhia de Deus conosco. E que coisa gloriosa isso, que coisa maravilhosa é ter a companhia do Altíssimo, do nosso Senhor conosco. Quando nós temos a companhia de Deus conosco, Ele nos dá graça para suportar as tribulações, para suportar as adversidades. Ele nos dá paz em um mundo, em um caos, em um mundo turbulento, em um mundo em agonia. E nós receberemos da parte de Deus, por causa da sua presença, da sua companhia, a paz em nosso coração. Em um mundo onde as pessoas não sabem o que haverá de acontecer, já nós, os cristãos, por andarmos com Deus, nós temos a certeza, a convicção que Deus está no controle de todas as coisas. Sabemos pela sua palavra o fim de todas as coisas e que nela, no fim dessas todas as coisas, é o povo dele, morando com ele em um novo céu, em uma nova terra, em uma cidade gloriosa, não construída por mãos humanas, mas pela mão do próprio Deus, aonde lá não terá pecado, não terá choro, não terá velório, não terá cemitério, não haverá morte, não haverá violência, não haverá guerra, mas somente alegria, paz, porquanto nós estaremos com o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Andarmos aqui com Deus é desfrutarmos assim de algo maravilhoso, ao qual nós iremos desfrutar eternamente. Então, meu amado irmão, andar com Deus traz para nós como bênção também, além do caráter, a sua companhia.
a companhia do Senhor. Também, meus amados irmãos, andar com Deus traz a sua proteção para a nossa vida. Aleluia. A proteção não é somente para esta vida terrena, mas também para a vindoura. Muitas vezes a gente olhamos somente para o que nós estamos vivendo hoje, mas não é isso que a Bíblia Sagrada tem para mim, para você como promessa, não. Sabe, há uma frase que diz o seguinte: terrível não é a morte. Terrível é que a morte traz o início da eternidade. E como será a eternidade? Com Deus ou sem Deus? Então, veja bem, ter a companhia do Senhor, que é o resultado de andar com Ele, é sabermos também que teremos uma proteção. Que proteção é essa? Nós vemos Jesus Cristo prometendo, dizendo o seguinte em uma das cartas à igreja da Ásia: ao que vencer, este não passará pela segunda morte, não experimentará a segunda morte. Nós temos a proteção e também uma promessa que nós estamos andando com Deus aqui, mas que nós também estaremos andando com Deus na eternidade. Nós vemos que Enoque, mas que traz para mim e para você uma lição tão linda, porque Enoque foi um dos poucos homens na Bíblia que não passou pela morte. Pelo contrário, diz a Bíblia Sagrada, porque ele andou com Deus, Deus o transladou, Deus o arrebatou, Deus o tirou dessa terra. Por quê? Porque o testemunho, é o que diz aqui em Hebreus 11:5, vai dizer o seguinte, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi mais achado, ou seja, os homens da sua geração não ouviram mais, procuraram, mas não o encontraram, porque Deus o tirou da terra, Deus o arrebatou da terra. E por que Deus o arrebatou da terra? Porque ele escolheu andar com Deus. E é interessante o que diz aqui no final do versículo 5 de Hebreus 11, que por causa dessa escolha, ele obteve um testemunho que agradou a Deus. A minha vida, a sua vida, está agradando a Deus? Como nós estamos andando diante do Senhor nosso Deus? Estamos andando de tal modo nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas atitudes? Tudo isso está agradando ao Senhor? Estamos com isso glorificando o nome do nosso Deus? Estamos com isso exaltando o nome do Senhor? Estamos vivendo um dia muito difícil. Eu quero dizer, amados irmãos, que o Espírito Santo colocou esta mensagem no meu coração, porque Enoque viveu, podemos dizer assim, algo parecido do que nós estamos vivendo hoje. Ele viveu no meio de uma geração ímpia, uma geração cruel, uma geração maligna, uma geração de coração endurecido, uma geração que enaltecia o homem, aonde colocava o homem no centro de todas as coisas, uma geração que esqueceu de Deus, uma geração que afrontava a Deus, uma geração que não se arrependia, uma geração que não queria saber de Deus. A geração de Enoque não é muito diferente da geração a qual nós estamos convivendo com ela, mas também cabe a mim e a você fazer como Enoque fez, escolher andar com o Senhor, andar com Deus, para que possamos então usufruir das ricas bênçãos, não somente nesta vida, mas principalmente na vida vindoura. Quando nós andamos com Deus, nós temos a presença gloriosa dele conosco. E eu gosto, para encerrar, nós temos que entender que sermos cristãos e a nossa fé
ela é provada no momento das adversidades. É no momento das adversidades, é no momento das dificuldades que nós realmente sabemos como nós estamos com o Senhor, como nós estamos com Deus, como está o nosso coração. Eu não estou dizendo que nós não possamos ser emotivos, não possamos sentir emoções, chorarmos, sentirmos tristeza, alegria, não é isso. Mas mesmo que nós venhamos sentir tristeza, venhamos chorar, ou possamos sentir muitas vezes medo, isso faz parte de nós como seres humanos. Mas acima de tudo isso, o Senhor vem, nos conforta, nos dá graça, nos dá força. Ele trabalha em nós e faz-nos compreender e entender que, além de tudo isso que nós estamos passando, Deus leva os nossos olhos para algo além, para o futuro, para aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Então, que como Enoque, ele foi transladado, ele foi arrebatado, e ele tem andado com o Senhor Deus nos céus, que eu e você possamos olhar para Ele e fazermos também esta mesma escolha. Que nós, na nossa vida diária, possamos fazer aquilo que venha louvar e agradar ao Senhor. Neste mundo, não é fácil, é muito difícil, mas nós temos a Deus para nos ajudar, o Espírito Santo, a sua palavra, a qual vai acrescentando a nossa fé. Agora depende de mim e de você, para que a gente possamos chegar nos céus de cabeça erguida, dizendo: louvado seja o Senhor, porque até aqui o Senhor tem me ajudado e eu venci, e nós vencemos. Que nossa fé não venha ser abalada diante de tudo isso que estamos vivenciando, diante de tudo que o mundo está passando. Devemos entender e compreender que nós não somos daqui, que a nossa casa final não é aqui, mas é os céus. Estamos aqui de passagem, enquanto estamos passando por aqui, que nós possamos estar passando por aqui, mas andando com Deus e louvando a Ele, glorificando a Ele em nossas vidas. Que esta palavra possa encontrar guarida em seu coração e que você possa receber do Senhor graça, paz para a tua alma, para o teu espírito, alegria que vem do Senhor, uma alegria que não está baseada em circunstância, mas é uma alegria que ela transcende aquilo que tem a ver com o material e com este mundo. É uma alegria que vem de Deus através de Cristo Jesus, na pessoa do Espírito Santo, que habita em mim e que habita em você. Eu quero neste momento fazer uma oração com você, por você, para que Deus venha nos ajudar, nos dar graça e nos fortalecer cada vez mais, e para que nós possamos estarmos firmes, andando com o Senhor Deus. Pai querido, Deus eterno que está no céu, eu quero te louvar, Senhor, pela vida da tua igreja, pela vida dos nossos amados irmãos, pela vida dos nossos pastores, os nossos companheiros, Pai querido, que estamos militando nesta terra, Pai amado, para alcançarmos, ó Senhor Deus amado, a gloriosa promessa de estarmos eternamente contigo. Senhor, nos ajuda para que nós possamos ter, Senhor, dentro de nós, ó Pai querido, este ímpeto de querer termos mais intimidade contigo, de ter a tua companhia, para que o teu caráter venha resplandecer em nossa vida e o teu nome venha ser glorificado, Senhor, na vida da tua igreja. Abençoa cada um dos nossos amados irmãos. Tu é aquele, Senhor, que nos compreende, que nos entende,
que compreende, Senhor, as nossas fraquezas, que Tu compreende, Senhor, as nossas necessidades, muitas vezes as ansiedades que acorretem aos nossos corações, mas que Tu pode, Senhor, nos acalmar, nos ajudar, que Tu pode, Senhor, nos dar força, que Tu pode, Senhor, meu Deus, nestes momentos de dificuldade que o mundo enfrenta, Pai, possamos sentir a Tua paz em nossa alma e em nosso coração. E neste momento, mesmo em dificuldade, possamos Te louvar e glorificar o Teu nome santo e chegarmos, Senhor, de cabeça erguidas diante da Tua presença, louvando e exaltando o Teu nome. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, Senhor. Guarda-nos, ó Deus amado, livra-nos, ó Senhor, de todas as astutas ciladas de Satanás que vem tentar roubar a nossa paz, a nossa fé, a nossa confiança, Pai, em Ti. Ó Pai querido, fortalece a cada dia o Teu povo e a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus e que esta palavra, novamente eu digo, que venha encontrar guarida no seu coração. Confie no Senhor, porque Ele está no controle de todas as coisas. E eu quero louvar pela vida de cada um que esteve estes minutos comigo, meditando na gloriosa palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe.